bem, 9 horas e 35 minutos de volta para você aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, trazendo os principais destaques, não apenas da Casa Legislativa, mas falando de utilidade pública, falando sobre tudo que acontece no estado de Roraima. No nosso bloco passado falamos sobre a corrida do projeto Quebrando o Silêncio, muito especial, realmente um momento, uma conversa muito legal, trazendo aí esse tema que demanda tanta atenção da sociedade. Olha, eu quero, antes da gente seguir para a nossa próxima entrevista, mandar um abraço aqui para o Estélio, né? Ele mandou para a gente aqui pelo 984022774. Bom dia, é o Estélio, manda um alô para todos os motoristas de aplicativo, um abraço para todo mundo aí, em especial a galera da equipe Lobos do Asfalto, VTR 56, e um abraço para o Sander, o 01 da equipe. Olha aqui, o Sander que faz nossa operação técnica por aqui. Abraço para todo mundo aí da equipe Lobos do Asfalto. E olha, tem uma outra participação. Bom dia, por aqui a vereadora comandante Elielma, na escuta do programa. Quero mandar um alô especial para um aniversariante incrível, minha amiga, a Rose, a avó do Radacho Akiyama, né? Desejo toda sorte de bênção, saúde, amor, prosperidade, alegria, paz. Feliz aniversário para minha querida Rose, parabéns então. A avó do nosso querido Radacho Akiyama, nosso repórter aqui da equipe da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa. Um abraço para ela, vovó do Radacho, que completa mais uma primavera. Saúde, paz e, claro, muitos outros aniversários venham pela frente, se Deus quiser. Muitas felicidades e muitos anos de vida. E olha, eu quero convidar você agora para a gente iniciar uma conversa muito especial. A gente vai conversar com o professor Victor Mattioni, ele que é historiador e vai trazer para a gente algumas contextualizações históricas interessantes sobre o nosso estado de Roraima e, claro, sobre esse período que nós estamos vivenciando, né, essa época de festas juninas aqui no nosso estado. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Parlamento de Ponta a Ponta. Bom dia, Leôncio, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia, também a toda a equipe de comunicação que está aqui presente. Muito obrigado pelo convite para conversar sobre uma data importante para o nosso estado e também sobre as curiosidades a respeito das festas juninas, das suas origens e como todos nós estamos, de uma certa forma, integrados a ela. Professor, eu sou natural do Nordeste, eu sou cearense e nós sempre tivemos, né, essas festividades como tradicionais, independente da religião, independente das datas de santos. A festividade do mês de junho sempre envolveu todo mundo, né? Sempre envolveu a comunidade onde eu morava, lá no Ceará, e foi sempre um negócio muito característico, muito gostoso. É uma época que as comidas são diferentes também e tal. E aquela história de que quem é filho do Norte é neto do Nordeste, é verdade? É influência nordestina essa comemoração tão forte por aqui? Podemos entrar num debate maravilhoso. Inclusive, isso já foi tema de arraial aqui em Boa Vista, né? Quem é filho do Norte é neto do Nordeste. A gente pode colocar que não necessariamente é neto do Nordeste, mas tem uma influência do Nordeste, no caso, e isso está associado às festas juninas, no caso, aos fluxos migratórios para a Amazônia também. Isso no contexto do descobrimento do Brasil, um processo de colonização. A região aqui, né, passou depois ao domínio português, com a criação, né, também do estado chamado Estado do Grão-Pará, e as tradições, né, folclóricas da chamada cultura popular também chegam por meio desse processo colonizador, que também estão, aí passam a ser inseridas aos contextos culturais também dos povos originários em várias regiões do Brasil. Sim. Como nós estamos na região norte, então vamos destacar os fluxos migratórios, também a presença dos povos originários e as culturas aqui da nossa região. E a gente percebe isso, direto ou indiretamente, né, digamos, nas chamadas piscadelas, digamos assim, por meio também das festas juninas e das celebrações e também dos temas que estão escolhidos por algumas quadrilhas. Então, o que nós vamos perceber nesse contexto, e por isso que falar sobre festa junina é algo maravilhoso, porque você pode falar do contexto político, do contexto social, do contexto econômico, do contexto cultural. Você pode não gostar de uma certa atividade que acontece no mês de junho, porém você vai perceber que de uma certa forma ela está atrelada, ou tem um outro motivo pelo qual você vai prestigiar a festa junina, direto ou indiretamente. E também tem uma provocação muito interessante com relação às festas juninas comparadas ao carnaval.
Por quê? Nós costuma se vender uma imagem de que o Brasil é o país do carnaval, e etc. É uma questão econômica, mercadológica, etc. Mas se você for reparar, a quantidade de arraiais e festas, não necessariamente juninas, mas assim, que acontecem no Brasil, você vai perceber que em qualquer lugar, qualquer município, tem uma festa, tem um arraial. Enquanto que em algumas cidades, nessas mesmas cidades, provavelmente você não tem uma escola de samba, você não tem uma festividade tão dedicada, né, como é a festa junina, e você não percebe isso. Você percebe como que as festas juninas elas estão presentes em vários municípios do Brasil. E aqui em Roraima não é diferente, né? Você pode até não ter um bloco de carnaval, mas você tem ali um grupo junino, sim, né, uma atividade junina, uma festividade neste mês de junho. Então, percebamos como que esta festividade ela é muito rica, né? Não existe uma data oficial, e também com relação à origem a data oficial de uma festa junina, mas acredita-se que as primeiras celebrações começaram na Europa, na França, ali no contexto do século XII, no caso, para celebrar, no caso, e aí vamos falar de comida, que é a coisa boa no período junino, que é para celebrar as colheitas, no caso, que inclusive marcava na parte norte, né, no hemisfério norte da Terra, no caso, também o chamado solstício de verão, o início do verão. Então, você tinha no período de junho, no contexto de festividades de agradecimento. Inclusive, antes do chamado calendário gregoriano que nós temos hoje, sim, alguns apontavam que era o início do ano, inclusive, porque representava justamente esse processo de celebração. Com o contexto da expansão do cristianismo, em especial da Igreja Católica Apostólica Romana no oeste europeu, e aí você tem a França, Espanha e Portugal, você passa a ter também uma série de modificações, de transformações nessas festividades juninas. E aí também entram os santos, no caso, né? Você tem, por exemplo, Santo Antônio, que tem a sua origem portuguesa, você já tinha, né, São João, no caso, que, né, famoso também, presente, a sua história é narrada no Evangelho de João, e também São Pedro, no caso. E o que você percebe de curiosidade também com relação às festividades dedicadas aos santos é que hoje as festas juninas não necessariamente elas são dedicadas aos santos, e que também você vai perceber nas comunidades, no caso as comunidades cristãs ou católicas apostólicas romanas, que embora as datas não marquem, o mês de junho não marquem as festividades a determinados santos, você vê que em algumas comunidades tem celebrações, tem arraiais. Sim. Então, o Arraial de São Francisco, o Arraial da comunidade de Nossa Senhora do Carmo e por aí vai. Então você vai descobrir que as festas juninas, aí dedicadas ao mês de junho, no caso, por isso de junina, você percebe que ela vai começando a ter uma série de transformações. E no contexto das festividades em Roraima, você vai perceber a presença, né, e as influências e os incentivos com relação às culturas indígenas, a cultura também africana, né, esse processo também de colonização europeia. Então você vai ter essas miscigenações, essas transformações que estão presentes na chamada cultura popular, né? Professor, então a gente pode dizer que na prática as festas juninas elas têm muito mais a cara do povo brasileiro do que, por exemplo, como a gente citou no começo aqui, como o carnaval é vendido. O carnaval teria então esse contexto mais econômico de expressão internacional do que é o povo brasileiro, mas aqui internamente as festas juninas têm mais a nossa cara. É mais ou menos isso, né? Você tem as construções das identidades, no caso. Uma característica muito interessante com relação aos arraiais em Boa Vista, os maiores arraiais, eles são de fato promovidos, por exemplo, pelo Estado e pela Prefeitura, aqui no caso falando do município de Boa Vista e no caso do Estado de Roraima. E uma curiosidade muito interessante, inclusive pessoas turistas que falam, rapaz, vocês têm em Boa Vista, vocês têm 2 arraiais? Como é possível? Que história é essa? Né? Falam, não, aqui tem o arraial da Prefeitura e o arraial promovido pelo governo, assim como também nos municípios, nos demais municípios você também tem algumas ações, enfim. E é uma coisa muito curiosa, porque eles falam, cara, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não juntam de uma vez só, de uma vez só? E aí entram as questões históricas, e aí já adentrando no contexto da cultura popular, que também você tem no período das festividades juninas as disputas. Qual arraial é o melhor? Qual é o maior, no caso? E antes da prefeitura e do governo fazerem esses arraiais, você já tinha isso também em ações particulares, né? No contexto de colonização das fazendas aqui
né, em Roraima, a introdução da pecuária e tudo mais, você já tinha essas festividades em pequenas, né, em propriedades, no caso, pequenos arraiais, mas que também já tinham as disputas. O arraial do seu Antônio ali vai ser maravilhoso. Não, mas o do seu José vai ser melhor. Não, mas e o do senhor Pedro? Esse aí vai superar todos, no caso. Então também tem um contexto político, mas você vai perceber que nesse aspecto da cultura popular, como que os arraiais eles também estão presentes, embora haja uma grande divulgação. Isso eu vejo de uma forma positiva, no sentido de você divulgar o município, divulgar o estado e ver como isso movimenta a economia. Você também vê arraiais que são realizados nas periferias, né? Você tem o famoso Arraial dos Maranhenses aqui em Boa Vista, você tem as festividades, por exemplo, nesse contexto dos arraiais também, a cultura do boi, né? E a presença da cultura popular num processo que a gente vê também de resistência e que também tem como objetivo, né, afirmar ou vamos dizer, fixar, embora a cultura ela não seja algo fixo, né, no caso, mas de divulgar, de proteger essas culturas populares, no caso, manifestadas pela população, Sim. no caso, com um propósito de mostrar, nós também existimos, resistimos por meio também de práticas culturais. Professor, o senhor citou essas primeiras festividades que começavam em propriedades aqui nesse período de desenvolvimento inicial do que a gente conhece hoje como estado de Roraima. Isso inicia com o contexto religioso ou já é tradição trazida de outro lugar? Eles iniciaram esses arraiais, esses pequenos arraiais, já por uma contextuação religiosa ou porque era uma tradição onde moravam, que os pais, os avós trouxeram? Ótima pergunta. Nesse caso, você pode analisar pelo viés religioso, também pelo viés político e social. Então, não necessariamente, o que acontece? Você tem nessas propriedades festividades particulares, mas que você também tinha um envolvimento da igreja, você realizar doações para a igreja e tudo mais, então ela também se estava presente, tá bom? E então, nesse contexto, o que você vai ter também? Uma busca de proximidades ou relações das ordens religiosas com também os proprietários, né? Enfim, as chamadas famílias tradicionais ou também por questões políticas, econômicas e sociais. O que você vai ter, por exemplo, no contexto histórico de festividades em Boa Vista? É que as celebrações, por exemplo, as primeiras celebrações acontecem em frente à igreja de Nossa Senhora do Carmo, no caso. Então, ali no contexto do século XIX, quando surge a freguesia de Nossa Senhora do Carmo, no caso, você vai ter em frente à igreja, né, a realização dos arraiais, certo? Então, você começa, entre aspas, ter esse contexto também de ações de arraiais que são realizadas pela igreja, no caso, as pessoas apoiam, participam e tudo mais, há um momento de encontro ali, o local em frente à igreja matriz aqui no município de Boa Vista, que está às margens do Rio Branco, ela é muito simbólica, porque você tem ali as solenidades, como os arraiais, você tinha ações como, por exemplo, celebrações como o Dia da Independência, aniversário do município. Então você tem esse viés religioso. Era como um ponto principal da cidade de encontro social, né? Exatamente. E aí o que acontece hoje? O que nós vamos perceber? É que os arraiais eles estão agora para além da esfera religiosa. Então, por exemplo, você vê, como você bem mencionou no início da nossa fala, pessoas que não necessariamente são católicas, apostólicas, romanas e fazem o seu arraial, por exemplo. E às vezes você vê o quê? Agora a parte política promovendo os arraiais. Não à toa que você também tem as transferências de esfera, as mudanças, no caso. Aí é uma ponte com a geografia também, ou seja, você deixa de realizar as celebrações em frente à igreja matriz e com o tempo você passa a celebrar, por exemplo, na famosa Praça Capitão Clóvis, que fica em frente à igreja de São Sebastião, no caso. Depois, Boa Vista vai crescendo, passa a ser celebrada em frente ao Centro Cívico, no caso, a famosa Praça do Garimpeiro, no caso. Posteriormente, agora é realizado no Complexo Ayrton Senna, as festividades aqui no município de Boa Vista. Já as celebrações das festas juninas promovidas pelo governo do estado são realizadas no Parque Anauá, né? Enfim, o que é o Arraial do Anauá, desde o início da década de 90. Então você vê essa, entre aspas, transferência de, digamos assim, esferas, né? Você sai dessa esfera religiosa e passa para a esfera política, o que não quer dizer que as comunidades, né,
da Igreja Católica não realizam, elas realizam e aproveitam esse momento justamente como forma de celebrar. E como nós falamos no início da nossa conversa, ela não está presa necessariamente a São Pedro, a Santo Antônio e a São João. Você tem as comunidades que realizam como forma de arrecadar fundos para a igreja. E aí tem os encontros e as atividades, né? A festividade do bingo. Vamos fazer o bingo da comunidade. Compre 10 cartelas. Você sonha em ganhar a televisão e sai com uma torradeira. Enfim, mas você contribuiu para a comunidade. Foca na contribuição, tá bom? Deixa seu amigo com a televisão de 50 polegadas. Então, você percebe essas mudanças. Assim como também você percebe o envolvimento das quadrilhas juninas, né? A participação delas nessas festividades também, que recebem apoio dos órgãos estaduais, né, ou municipais, mas também precisam de iniciativas particulares. Aí você vê as rifas das quadrilhas juninas, as feijoadas. Então, o que você vai perceber? Que, embora a celebração da festa junina ocorra em junho, mas a preparação ocorre durante todo o ano. Já tem uma movimentação econômica anterior. Exatamente. Não só econômico, mas social também, né? Exatamente. Então, é isso que você percebe no contexto das festas juninas. Então, mas retornando à pergunta, você sai da esfera religiosa, ela não está necessariamente presa somente agora à esfera religiosa, mas você também vê ela, né, difundida, né, no caso, na esfera também política e também nas ações particulares que também já aconteciam aqui e em qualquer lugar, né, do Brasil, onde você tinha também as festividades. Na prática, professor, a gente tem uma contextualização de formulação de identidade cultural regional quando a gente fala de arraiais. A gente tem esse processo de evolução que saiu do religioso, do período inicial ali da formulação do nosso Estado e chegou hoje a ser, de fato, parte da identidade cultural do Estado de Roraima, esse tipo de manifestação. Os arraiais agora já são há algumas décadas parte integrada do calendário do município, Exato. Do Estado. Então, já ficou definido como sendo também parte dessa identidade cultural. Isso digamos assim, isso passou também a ser mais valorizado quando os arraiais se tornaram patrimônio imaterial, né? Ou seja, estão atrelados à cultura. É uma forma, digamos assim, do Estado, entre aspas, né? Entre aspas, várias aspas, por favor, legitimar essas festividades, percebendo como que ela é muito forte na nossa sociedade. Porque você vai perceber, tem arraiais, né, no interior, em fazendas, nos municípios, em qualquer ponto que você vai. Então você vê esse conhecimento e essa participação e o envolvimento da população, né, contribuindo de várias formas, desde a pessoa que faz um story e divulga para seus familiares, amigos e seguidores que não necessariamente moram no estado de Roraima, assim como também do ponto de vista econômico, né? As ações, você vai às vezes para o arraial para poder ajudar o amigo que tem uma barraca de que vende um produto, como eu quero comer milho, no caso, né? E é interessante como que as culturas estão atreladas a essas transformações. Nós falamos muito da cultura do milho, por exemplo, nas festas juninas. Sim. Só que é engraçado, se os arraiais são de origem, né, essas festividades juninas são de origem europeia, o milho é originário da América, né? Então, como é que você vai ter o milho agora como destaque no Brasil? Porque enquanto na Europa você tinha um destaque para o trigo, né, e no Brasil você não tem uma grande produção de trigo, você não tem, né, não tem muito pouco, você tinha na cultura indígena, no caso dos povos originários, a cultura do milho. Então, vamos, né, transformar agora o milho em um dos patrimônios presentes, né, graças à cultura. Então, você vê o encontro da cultura europeia com a cultura indígena, o uso, né, de tambores e tudo mais presentes, oriundos também, né, da cultura africana, no caso. Então, você vê essas miscigenações que fazem com que os arraiais sejam cada vez mais valorizados e respeitados. E nos nossos contextos, você vai perceber nas apresentações das quadrilhas, que inclusive você tem também isso divulgado na internet, as transmissões ao vivo e depois ficam salvas na internet, você vai perceber celebrações associadas a culturas locais, aqui, a cultura do boi, né? Seja para além de Parintins, para além do garantido e caprichoso, você tem o boi, né, originário do Maranhão, você tem as culturas
indígenas também, afrocaboclas. Então, você vai perceber também isso presente, ainda que às vezes na leitura imediata você não identifique, mas se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai perceber isso muito bem. Então um grande caldeirão de reuniões, de manifestações culturais que resulta nessa característica tão nossa aqui do estado de Roraima, dessas festividades juninas, né, professor? Exatamente. E então, assim, é uma coisa muito interessante. O arraial de vocês é diferente. Exatamente. Não queira comparar o nosso arraial com o arraial de Campina Grande, não? O famoso arraial de Campina Grande na Paraíba, que é um dos maiores, né? O maior do mundo, no caso. É diferente, será diferente. Sim. Né? Então, não diga que isso é algo ruim. Não, diga que isso é algo característico. Você vai perceber ali as diferenças. Né? E veja isso como algo bastante positivo. Algo histórico também que a gente tem que destacar nessas mudanças de esfera é que você percebe, por exemplo, os ensaios das quadrilhas juninas. Os ensaios geralmente eles acontecem em escolas, né? E em escolas da Zona Oeste, da chamada Zona Oeste, aqui de Boa Vista, no caso. E isso é uma tradição que já acontece há mais de 50 anos, desde o contexto do território federal do Rio Branco. Né? Por quê? Você tinha, inclusive, arraiais de tradição em algumas escolas, como a Escola de São José, na Escola Oswaldo Cruz, na Escola Penha Brasil, e entre as escolas presentes em Boa Vista, no caso. E assim como também em escolas do interior, onde algumas quadrilhas fazem ensaios, e que algumas se apresentam no município de Boa Vista. E você vai perceber também essas mudanças de esfera e esses envolvimentos, porque antigamente as quadrilhas eram formadas também por alunos das escolas, para seguir a tradição e etc. Os alunos se formavam os depois. Os pais estudaram e participaram da quadrilha, e depois os filhos também. Exatamente. Aí depois os alunos se formavam e as quadrilhas acabavam diminuindo o número e etc. E aí depois junto com isso você vai perceber as transformações em que a comunidade do bairro, onde você tem uma quadrilha, começa a participar também. Né? Então a pessoa responsável pela pesquisa, a equipe que confecciona as vestimentas. Então você percebe esse envolvimento da comunidade que está, né, nos bastidores, digamos assim, daquela apresentação de 30 minutos. Mas naqueles 30 minutos de apresentação, você tem todo um contexto histórico que ocorreu, né, ao longo do ano de preparação para que aqueles 30 minutos fossem especiais para a plateia que tem a alegria de prestigiar as apresentações das quadrilhas, né? Então é uma outra curiosidade também que deveria ser mencionada. Professor, eu quero agradecer muito sua participação conosco aqui no Parlamento de Ponta a Ponta. A nossa conversa foi muito legal, muito proveitosa. Eu acho que falar de cultura, falar da nossa identidade cultural é muito importante, é indispensável, né, que nós conheçamos a nossa cultura para, inclusive, continuar fomentando, desenvolvendo-a e garantindo que as próximas gerações conheçam um pouco do que a gente vivenciou ao longo do tempo e que essas manifestações culturais sejam transmitidas e evoluam com essa transmissão para as novas gerações. Muito obrigado. Agradeço, Leôncio, pelo convite, agradeço a equipe de comunicação da Rádio Assembleia, sempre uma alegria estar presente aqui para conversar sobre vários assuntos que que são de interesse associados à história e também à nossa realidade, ao nosso cotidiano. E eu gostaria de fazer apenas um agradecimento e uma menção de um trabalho que serviu de referência para poder conversar aqui com vocês. É o trabalho da Glauciene Dutra Silva. É um olhar geográfico sobre a dinâmica dos festejos juninos em Boa Vista. Foi uma dissertação que ela apresentou na Universidade Federal, sob orientação do professor Antônio Tourino Veras, em memória, um grande professor do campo da geografia aqui no estado de Roraima, que já nos deixou. E esse trabalho serviu de referência, está disponível na internet, assim como também os estudos do professor Vandeilton, que fez um estudo sobre os festejos de Nossa Senhora do Carmo, aqui no contexto do século XIX e início do século XX, professor da rede estadual, e ao José Dantas, que faz parte de um grupo de quadrilha junina, aqui em Boa Vista, no caso, que me ajudou também com algumas informações sobre as organizações das quadrilhas aqui no município de Boa Vista. E muito obrigado a todos. E lembrando, nós estamos no mês de junho e ele não acabou, nós ainda temos muitas festividades ainda, né? Então, que possamos celebrar essas atividades culturais da cultura popular presentes aqui em Roraima e que venhamos a festejar e
Sucesso a todos. Um grande abraço. Deus os abençoe. É isso aí. Muito obrigado, professor Victor Mattioni, historiador, trazendo para a gente aqui um pouco da contextualização histórica dos nossos tradicionais arraiais aqui na capital do estado de Roraima. Agora, 10 horas em ponto, nós vamos fazer nosso pequeno intervalo, inclusive trazendo para você uma seleção musical muito especial. Eu quero aproveitar essa nossa ida para o intervalo para parabenizar um amigo muito especial que completa mais uma primavera hoje, meu querido Pedro Pinto, um dos maiores nomes da defesa do direito do consumidor aqui no estado de Roraima. Inclusive, desde antes do surgimento do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, Pedro Pinto já trabalhava para defender o consumidor aqui em Roraima e trabalhou muito, meu querido Sander. Foi ameaçado de morte, inclusive, tentaram matar. O homem realmente devia ser tombado como patrimônio histórico do estado de Roraima, seu Pedro Pinto. Trabalhou muito na defesa do consumidor. É parte da nossa história, inclusive porque o pai do seu Pedro Pinto veio a Roraima para auxiliar na construção, na abertura da BR-174, que liga o nosso estado ao estado do Amazonas, e é realmente uma figura que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da história do estado de Roraima. Queria desejar a ele muitos anos de vida, muitas felicidades e, claro, desejar sempre que continue sendo essa figura excepcional. É meu amigo pessoal, é uma figura realmente com a qual vale a pena você sentar para conversar, porque tem uma infinidade de histórias. E a gente vai para o intervalo com uma música que eu quero tocar em homenagem a ele, porque eu sei que ele gosta, é uma música que sempre o emociona e com certeza, meu amigo, meu querido Pedro Pinto, o senhor mora no coração e não só no meu coração, com certeza no coração de muita gente no estado de Roraima. Um abraço, beijo, saúde, sorte e felicidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o Parlamento de Ponta a Ponta. Até já.